nós temos é que vacinar. No entanto, quando a gente entra no mundo da política e nessa questão, já que a gente tocou nesse assunto, para a gente daqui a pouco ir para outro, mas quando a gente entra no mundo da política, e aí outro senador também foi muito coerente, disse, olha, vocês precisam entender que o presidente é o homem político, não é o cientista, não é o conhecedor da ciência, não tampouco nada disso. Ele é um homem político. E, querendo ou não, tem que estar visando e olhando 2022. Mesmo ele, às vezes, dizendo, eu não serei candidato, não sei, vamos ver e tal. Mas, querendo ou não, quem sabe que tem uma possibilidade de reeleição, ele olha, sim, a essa possibilidade o ano seguinte. E ele tem um lado político. O lado político dele é isso aí, tá com o povão, de certa forma, reagindo nele aquilo que o povo, a grande maioria do povo, tem reagido. No entanto, como CPI, a gente entende, e isso é fato, que deveria estar investigando também o governo federal, se houve alguma falha, se não houve, mas os desvios do dinheiro. E o senhor, que bem conhece o dia a dia de funcionários públicos, quando eu falo estadual, alguns federais, bem pouco, temos poucos aqui, mas municipais, e aquela coisa, aquela busca de informação, estou ou não estou? Estou contaminado ou não estou contaminado? Só sabe do dia a dia, né? E nessa busca, aí eu falo também por conhecimento próprio. Fui a primeira vez, beleza, mas na segunda já não tenho mais possibilidade, porque meu plano estadual não me permite fazer 2 testes. Eu tenho que ficar esperando até mesmo, como da última vez, quase 14 dias. Quer dizer, se eu estivesse ou não, ou se eu estivesse mesmo contaminado, eu já teria tido problemas. E aí fica nesse limbo. E qual é a grande dificuldade nesse limbo que existe, além dessa questão que deveria a CPI estar sendo investigada, porque nenhum funcionário público, militar, médico, professores deveriam estar sendo limitados a essa busca de ter o teste, de saber que está ou não. Porque se você sabe que está, você evita de ter contato com outras pessoas, pelo menos. Isso nós estamos falando de uma questão coerente de quem tenha realmente essa atitude. Estou com sintomas, fico em casa, me isolo dos meus amigos, das minhas famílias, são 14 dias, depois eu volto ao normal. Mas essa dificuldade que existe, fiz esse preâmbulo todo para as pessoas entenderem e o senhor poder responder com maior tranquilidade. Essa dificuldade toda que existe dos funcionários e de públicos, principalmente, de chegarem na Quality, por exemplo, e ir lá fazer um teste, mas fica lá esperando, olha, 2, 3 dias. Não, tem que ligar para o plano para ver se o plano libera. Isso também não é ajuda para que a pandemia, para que o número de pessoas nas suas famílias cresçam? Evaldo, você fez um apanhado aí, né? E eu vou começar respondendo pelas questões políticas, né? É lamentável que a gente, num momento como esse, tão complicado, né? Teve a primeira onda, estamos na segunda, com a possibilidade de uma terceira, né? Com variantes preocupantes surgindo, como a agora da Índia, e mais as outras 4 que já estão circulando no nosso país. E a gente vê que a questão política começa a atrapalhar, né, o trabalho que deveria ser um trabalho técnico-científico, né? Lógico que organizado e ministrado e orquestrado pelo Ministério da Saúde de forma responsável, né? Se isso tudo estivesse acontecendo sem interferências políticas, sem críticas, sem defesa partidária, a gente poderia estar de uma forma mais positiva. É lógico que a gente vê acertos e vê erros, mas se todos estivessem juntos, com o mesmo propósito, com uma proposta única de salvar vidas, em vez de estar procurando Cristo nesse momento, de estar procurando quem foi que atrapalhou, quem foi que criticou, quem defendeu o uso de medicamento A ou B,
eu acho que a gente poderia estar ganhando um tempo precioso, né? Então, quando eu falo em tempo, você falou a questão dos exames, o diagnóstico é um ponto crucial para o controle da doença, né, Evaldo? Então, quanto mais rápido você fizer o diagnóstico, mais rápido você iniciar o tratamento de primeira fase, isolar a pessoa que testou positivo, menor a possibilidade de transmissão, menor a possibilidade de que o vírus venha acometer uma pessoa com comorbidades e menor a possibilidade de levar pessoas a óbito. Então, no começo da pandemia, Evaldo, só para a gente lembrar, o teste ele levava até 8 dias para ficar pronto, que era um teste de Caiu, doutor. Na hora que ele estava explicando o teste, inclusive. Mas ele retorna, e deve ter sido o aplicativo. Já está retornando. Pronto, retornando. Isso. Pronto, doutor. Eu acho que a gente precisa, realmente, só retomando, né? Que um teste levava até 8 dias para ficar pronto. Isso atrapalhava muito, porque uma pessoa contaminada conseguia transmitir para mais 10, né? Então, quanto mais rápido você faz o diagnóstico, mais rápido você entra com o tratamento, mais rápido você monitora o paciente e isola, você diminui a transmissão. Consequentemente, com a vacina, no momento que nós estamos com a vacina progredindo, a gente pode sim ter um controle maior sobre a doença. Então, assim, hoje nós temos testes de diagnóstico. No início, a gente só tinha o teste molecular, né? Que é um teste que a gente chama de RT-PCR, né? Que, na verdade, é a metodologia utilizada, levava até 8 dias. Hoje a gente aquele do nariz? Isso, do teste de nasofaringe, né? Então, introduz o SWAB, é horrível. Introduz o SWAB e outra coisa, no começo você fala que é horrível, mas o SWAB era um cotonete mesmo, né? Então, ele era extremamente agressivo, porque ele não estava preparado para fazer uma coleta em nasofaringe. Hoje, não. Hoje, a gente já tem um material, um SWAB adaptado, que a gente chama de SWAB pediátrico. É um SWAB mais delicado, né? É quase um palitinho, então incomoda muito menos. Mas a gente passou momentos muito complicados. A gente não tinha nem SWAB, né? Ameaça de faltar máscara, ameaça de faltar seringa, agulha. Vivemos um momento muito complicado. Hoje, a gente já tem uma luz no fundo do túnel. Hoje nós temos testes para detecção, para diagnóstico da doença, que é o teste de antígeno, que você pode entregar o resultado com até 2 horas, né? Então, isso nos dá uma maior rapidez, uma resposta melhor para o controle da doença. Então, você vem aqui no laboratório, o paciente chega aqui, faz o teste, em 2 horas ele sabe se ele está ou não. Se ele estiver, ele já deve começar a tomar alguns cuidados. Um deles é procurar o seu médico, né? E começar a monitorar a sua saturação, avaliar o seu processo inflamatório, avaliar distúrbio de coagulação e em paralelo, fazendo alguns usos de medicações profiláticas, né, que não tem nenhuma medicação contra o Covid comprovadamente eficaz, mas existem uns medicamentos profiláticos que mantêm a sua imunidade alta, né, e que pode lhe dar um certo conforto na evolução da doença. Então, tudo isso a gente vem fazendo e eu acredito que se o governo tivesse investindo nisso, nós estaríamos numa situação diferente. Mas, doutor, me perdoe essa brusca interrupção da sua linha de raciocínio, mas só para eu compreender, e acredito que muita gente também esteja nesse momento com essa curiosidade. O Evaldo citou, né, a CPI, que não está lá para investigar coisa nenhuma, está lá para palanque político e para outras questões que não vem ao caso agora. Na verdade, o que as pessoas querem saber justamente
o que fazer diante do cenário atual? Sobretudo quem morre de medo, com toda a razão, de ver um ente querido seu precisar ser internado ou mesmo tendo contraído a própria pessoa. Então, o senhor falou instantes atrás que, dada as circunstâncias, é preciso, sim, claro, investir na vacinação das pessoas, muito embora se fale que os imunizantes, apesar do nome, não estão imunizando, porque o fato de já ter tomado esses imunizantes não quer dizer que a pessoa esteja livre, mesmo porque com um vírus como tal sofre mutações. Se fala aí de novas cepas, enfim. O que acontece é o seguinte: temos um cenário onde um bom contingente da população, sobretudo o chamado público-alvo, né, aqueles portadores de comorbidade, os chamados grupos de risco, já receberam a imunização. E o senhor falou também da questão da profilaxia. O grande tumulto hoje dentro da CPI é justamente aqueles que são contrários a qualquer tipo de tratamento com até porque não tem nenhum medicamento que seja comprovadamente eficaz contra a Covid-19. É bem verdade que muitos médicos defendem o uso são 17 medicamentos ao todo, que podem ajudar. Vamos então a uma breve contextualização. Já foi dito que num momento de guerra como este, toda e qualquer arma cuja mesma não represente um risco iminente à vida daquele paciente, poderia, a depender de uma conversa entre o seu médico e o paciente, havendo ali um consenso, ser utilizado. O que o senhor acha dessa discussão? Vale a pena se conversar sobre esses remédios que, embora não sejam específicos ou não tenha uma... Não, a comunidade científica não responde uníssono a favor deles, mas tem grande parte de cientistas e de médicos que acham, que acreditam que esses medicamentos podem ajudar de alguma forma. Só para ficar claro, o senhor, qual a sua visão a respeito deste cenário e dessa discussão em questão? Marconi, veja só. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que nós estamos diante de uma doença, de um vírus novo. Não se conhecia o SARS-CoV-2, né? Então, quando ele chegou e com a potência de letalidade dele, pegou todos de surpresa. Eu vou te dizer uma coisa, só para iniciar, pegar lá o fio da meada. Primeira vez que eu ouvi falar do vírus, eu estava de plantão no Roberto Santos, e um colega me disse, trabalhava no São Rafael, ele me disse: Ney, hoje eu tive uma videoconferência para falar sobre o vírus da China. Quando ele me disse isso, eu digo, pô, mas esse negócio não vai chegar aqui, né? Eu não acredito que esse vírus chegue até o Brasil e crie um problema tão grande. E ele chegou, Marco. Chegou rápido, muito rápido. Chegou em Feira de Santana, chegou em Alagoinhas de uma forma muito rápida. E tomou o mundo. Então, é um vírus extremamente letal, de uma transmissibilidade muito grande, e chegou muito rápido e pegou muita gente de surpresa. É lógico que todo mundo tentou se organizar, já sabíamos de como a doença se manifestava, né, a forma aguda da doença, mas nós não tínhamos armas para ele. Nós não tínhamos medicamento para combater o vírus. O que nós tínhamos na mão eram evidências, né? Por exemplo, uma evidência que ela não pode ser descartada, né? Nós ficamos preocupados com a evolução da doença no Brasil, que é um país mais evoluído que a África. E na África não teve a disseminação que teve no Brasil. Aí você pega e diz assim, mano, por que bom, se aqui está assim, na África tinha que estar 10 vezes pior. E por que não está pior? Bom, se evidenciou que os africanos, principalmente nos países mais pobres, usam ivermectina de 6 em 6 meses. E foi um dos países que manteve o controle da doença, inclusive o país que a comunidade europeia primeiro abriu para voltar ao turismo, né? Então, uma das evidências, bom, a ivermectina é eficaz? Não, in vitro se mostrou eficaz, mas não tinha o teste em vivo. A pergunta que eu te faço, vamos usar ivermectina ou não? Vamos nos armar? Vamos usar essa arma ou não? Bom,
Eu sempre digo aos pacientes que chegam no laboratório, você está devidamente vermifugado? Se você estiver, já é um ponto positivo. Não é que ele vá combater necessariamente o vírus, mas se você usou a ivermectina e se por um acaso ela inibe a replicação viral, um ponto positivo para a gente. Vamos deixar de usar porque ela não é um medicamento comprovadamente eficaz? Esse é o número 1. Número 2, vamos deixar de usar o zinco, que a gente sabe que é um mineral importante na produção de anticorpos, e vamos deixar de usar a vitamina D, que a gente sabe que a vitamina D participa de uma série de processos metabólicos que está envolvido diretamente com a hipertensão arterial, que está envolvida com ações oxidantes do nosso organismo. Vamos deixar de tomar vitamina D porque ela não é eficaz contra o vírus? Então, assim, eu acredito que algumas medicações profiláticas vão botar nosso sistema imune em dia. Não necessariamente combater vírus nenhum, isso não existe. Não tem medicação que combata o vírus. O que temos é a vacina, que ela é de uso preventivo, né? Então, você vai se prevenir usando a vacina. Você vai ficar imunizado contra o vírus. Não necessariamente vai deixar de pegar. Então, eu, particularmente, Marconi, acredito que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa estar com o nosso sistema imune em dia. Que a gente precisa estar com o nosso shotzinho de vitamina C diário, um limão com própolis, que é um anti-inflamatório potente e natural, reconhecido através de trabalhos, né? Que o própolis tem uma eficácia muito grande no processo inflamatório. Então, por que não usar de forma preventiva algumas medicações que vão nos deixar prontos para qualquer tipo de infecção? Não é só do Covid, né? Pode ser até de uma gripe. Então, por que não utilizar de forma preventiva algumas medicações e estar em dias com algumas vitaminas, né? Por que não? Agora, Entre as quais a vitamina D, de graça aí vitamina com o D, sol? vitamina C, zinco, por que não? Então, eu sou a favor, sim, e acho que o tratamento de primeira fase com repondo esses elementos é extremamente importante. Bom, com relação especificamente ao problema, né, que é a hidroxicloroquina, eu vou lhe dizer o seguinte, eu realmente não tenho nenhum estudo comprovado que a hidroxicloroquina seja eficaz contra o Covid. Neste caso específico, fica a critério do paciente e o médico estabelecer a estratégia de tratamento. Se o médico achar que deve usar a hidroxicloroquina e o paciente confiar nessa questão, ele deve tomar? Deve tomar, né? Agora, existe uma linha que diz que não tem nada a ver, que a hidroxicloroquina traz mais prejuízos do que benefícios. A questão é que a gente precisa utilizar o que está à nossa disposição, já que muitas pessoas desenvolvem a forma aguda, Marconi, e vão a óbito, e a gente não tem explicação do porquê. A gente não sabe o porquê algumas pessoas estão morrendo. Por exemplo, a gente sabe que a doença pode desenvolver distúrbios de coagulação. Bom, o que é que nós fazemos hoje? O paciente positivou, 2, 3 dias, a gente faz um teste extremamente importante, que é o dedímero, que é um teste que avalia distúrbio de coagulação para a formação de tromboses profundas. Então, esse teste dando alterado, o médico pode lançar mão de mais uma medicação que não é contra o coronavírus, é para evitar a formação de microcoágulos e, consequentemente, causar um transtorno muito maior para o paciente. Então, entra com o quê? Com anticoagulante. Bom, o paciente está fazendo exames e viu que está desenvolvendo um processo inflamatório. Entrar com corticoide. Então, nenhuma dessas medicações, Evaldo e Marconi,
são contra o Covid. Nada disso é contra o Covid. Mas são medicamentos que devem ser utilizados com a responsabilidade e o acompanhamento médico e com o acordo do paciente. Se as coisas andarem desse jeito, a gente não tem o porquê de estar tendo tanta discussão. Ô, doutor, então, assim, dito isto, em função dessa sua análise, né, claro, extremamente muito bem-vinda, até em função da sua experiência e do seu conhecimento, toda essa discussão, essa celeuma, vou tocar de novo na comissão parlamentar de inutilidades, porque o objetivo lá é outro. Mas, assim, no tocante à população. Então, eu posso entender que depois da sua fala, o povo deveria cobrar, primeiro, que eles trabalhem, segundo, que aquela presepada ali foque, em vez de ficar colocando as pessoas em situação vexatória, discutindo o sexo dos anjos, por que não comprou a vacina, inclusive quando não existia ainda